Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus, todos os seguidores do canal Rascunho Teológico. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo desse canal. Nesta oportunidade estaremos falando sobre profetas menores e vamos fazer um panorama dos profetas menores. Nós já fizemos de Gênesis até os profetas maiores e agora estaremos falando sobre os profetas menores, né? Quero bendizer a Deus pela vida de todos os ouvintes, aqueles que nos seguem, aqueles que assistem os nossos vídeos. E você pode comentar aí embaixo, você pode perguntar, fazer as suas inquirições, nós estaremos aqui para responder na medida do possível. Deus abençoe a todos. Nós vamos dando sequência aí a nossa série de panorama bíblico. Já que comecei, eu tenho que terminar todos os 66 livros da Bíblia, não é? E assim sucessivamente. Estamos chegando aí ao final do ano, não é? Mas não tem problema, vamos tocando o barco, a vida continua. Quero louvar a Deus pela vida de todos, desejar a todos boas festas e um ano novo cheio de muitas bênçãos de Deus e muitas maravilhas, né? Estamos passando ainda no período pandêmico, estamos ainda no momento drástico, cada dia mais vai surgindo novas cepas, como se fala aí o pessoal da ciência, não é? Mas vamos estar continuando orando, vamos continuar buscando e vamos continuar aprendendo a palavra de Deus, não é? Isto posto, já que você está aí, vamos começar aí a nossa matéria. Primeiro nós vamos trazer uma síntese dessa questão do profetismo em Israel, não é? E depois daremos sequência a essa questão dos profetas menores, né? Hoje não é o dia nós não vamos falar de Oséias, vamos falar em um próximo vídeo, não é? Mas vamos estar fazendo uma síntese dos profetas menores, ok? Muito bem. O significado dessa expressão profetas menores, né? Embora nós vamos ver os 17 livros proféticos no Antigo Testamento, a saber os 5 que já passamos, né? Os chamados profetas maiores, nós temos aí os profetas menores, né? E esses 12 livros se tornaram conhecidos como profetas menores no final do 4º século depois de Cristo, né? E porque não foram considerados menos importantes ou menos inspirado, mas porque são geralmente menores do que os 5 primeiros profetas maiores, que são chamados profetas maiores, né? O significado do nome de cada profeta, temos aí uma base de informação interessante, não é? Quem quer conhecer um pouco mais de cada um profeta, dos profetas menores, pode ir no canal Rascunho da IBD, onde comento as revistas dos jovens, revista do trimestre do 3º trimestre, não me foge da memória, trouxe esse tema, os profetas menores, onde trabalhamos esta questão aí com um pouco mais de abrangência, ok? Então eu vou deixar o link do canal aí na descrição e você pode acessar lá, tá certo? Muito bem. Mas enquanto você não vai lá, vamos nos ater aqui para que possamos trazer para vocês aquele panorama que vocês sempre costumam ter aqui no canal Rascunho Teológico, ok? Quero louvar a Deus pela vida de todos e isto posto, nós vamos dar sequência no nosso canal, ok? Quase invariavelmente, nós vamos ver o nome de cada profeta tem um significado que se harmoniza na maneira extraordinária com a mensagem que aquele profeta ia dizer, ou seja, ela tinha que ter havia uma coincidência, né? No caso de Oséias, o mais famoso foi o casamento com a prostituta, conforme está escrito, né? Aí surge sempre aquela questão, isso foi literal, não foi literal, e etc e tal. Mas isso refletia a forma de como Israel estava tratando a Deus, não é? As coisas de Deus. Então, sempre aqueles profetas tinham uma mensagem de forma que extraordinariamente coincidia com aquilo que eles iam viver, não é?
Então, providencialmente tinha um significado genuíno, né, na opinião dos hebreus antigos, para quem os nomes eram muito importantes. Ou seja, quando se colocava um nome, porque tinha um significado ali de um passado, de um ancestral, ou do que ele teria no futuro, ok? E isto sempre aconteceu no povo, no meio do povo hebreu, não é? Muito bem. Nós vamos ver que com muita frequência Deus usou os nomes para transmitir as suas mensagens, né? Então, a descrição de acordo com a cronologia, nós vamos ver que, embora os profetas maiores estejam dispostos em ordem cronológica, os menores não têm a mesma disposição, não é? Nós vamos ver que a disposição de acordo com o tema fundamental, esta cronologia, este último geralmente primazia, geralmente a primazia, por exemplo, a Epístola do Novo Testamento, especialmente para os hebreus que tinham um conhecimento profundo da sua história, dos povos, dos livros históricos, era um povo da aliança, um tema da aliança aparecia em larga escala no meio daquele povo, em toda a sua literatura. Então podemos deduzir aí que a ordem dos livros seja motivada pela ênfase e o caráter divino e pelo amor do tema da aliança, ok? Então vamos lá, isto posto, trazendo já essa base de informação, né? Quando vamos trabalhar essa questão de profeta em Israel, nós vamos ver que toda essa ordem de escala, o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento foram um homem extraordinário, com uma mensagem uma mensagem interessante, que era sempre de forma extraordinária, tinha a tarefa especial de cumprir o dever difícil de realizar, porém ouvir a voz Supremo Altíssimo, ou seja, se sujeitaram aí ao seu mandato. Então Deus mandava e eles faziam, Deus falava e eles passavam os oráculos de Deus. Então, aconteça o que acontecesse, os profetas estavam prontos a obedecer a ordem do Senhor. Então a palavra procedente do pai e seus filhos a seus filhos rebeldes. Então, confiando em Deus, lançava-se na obra, lançava-se a obra, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas com os olhos fixos, né, na linha de chegada, ou seja, para fazer a vontade de Deus, levantar a sua voz, proferindo profecias poderosas e inspiradas. Então, a causa divina muitas vezes fez a vida dos profetas se transformar em um alvo de injustiça, injúria, ingratidão, mas permaneceram fiéis à sua vocação, que era chamada profética, e suas declarações frequentemente duras fizeram com que se tornasse inimigo do povo rebelde. É bom lembrar isso, do povo rebelde. Por causa da divina, por exemplo, os profetas correram até o perigo de vida por pronunciar severas repreensões contra a casa de Israel, né? Persistiam, no entanto, de anunciar que Deus estava irado com a nação, né? Que em breve o seu juízo iria cair sobre todo o povo. Na verdade, eles não estavam fazendo nada mais, nada menos do que dar os avisos que Deus queria falar com o povo, não é? Isso é interessante notar. Quando vamos para essa demanda, nós vamos encontrar que eles, né, fizeram nada mais, nada menos, só a vontade de Deus. Então, o trabalho dos profetas menores é tão importante quanto dos profetas maiores, aliás. Sua abordagem dos fatos não é tão longa, ou seja, o motivo pelos quais são chamados de profetas menores, mas a intensidade da mensagem contém a mesma relevância. Então, não era porque o nome profeta menor, não era porque tinha menor importância, isso já vimos, não é? Mas é só reafirmando aqui. Reafirmando. Em certos períodos, vários profetas foram contemporâneos, assim, em 2 ou 3 profecias. Eram proferidas ao mesmo tempo, com o mesmo fervor e urgência, né? Deus tinha preparado
ungido todos os profetas, portanto todos eram porta-voz legítimos do Senhor. O nome de cada um dos profetas se encontra no primeiro versículo do livro, né, do seu livro, de cada um respectivamente, né? Lá também nós vamos encontrar a frase indicando quem era Deus e quem falava por meio de seu servo, enfim. Na verdade, eles não eram obscuros, eles tinham a mensagem e eles já diziam de quem vinha a mensagem e para onde era destinada. Então os profetas eram profetas verdadeiros que estavam falando em nome de Deus. Nós vamos observar que os profetas menores se dividem em 3 categorias. Os profetas menores dividem-se em 3 categorias. A primeira categoria é os profetas de Israel. Quem foram esses profetas de Israel? Jonas, Amós e Oséias. A segunda categoria é os profetas de Judá. Quem foram os profetas de Judá? Foram Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, né? Depois nós vamos ver o terceiro e último grupo, os profetas pós-cativeiro. Quem foram os profetas pós-cativeiro? Vamos lá, foi Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, os profetas menores se dividem nessa ordem, né? Então, os temas dos profetas menores têm a ver com o dia do Senhor, né? Eles profetizaram o juízo, com os atributos de Deus, com a santidade e a justiça de Deus, a grandeza, tantos outros assim, né? As suas narrações dirigidas a centenas de anos tinham mensagens dirigidas ao povo de Israel. Naqueles dias vivia corrompido pelas práticas pecaminosas dos ímpios, dos povos pagãos e etc e tal. Ao seu redor, tudo que tinha em seu redor, eles estavam sendo influenciados por aquelas maledicências. Deus, não se agradando disso, envia os profetas para falar-lhe em seu nome e repreendê-los duramente. Na maior parte, as profecias se cumpriram gradativamente. As orações dos profetas focalizaram em 4 fases da história. Quais foram, então, essas 4 fases da história? O dia do profeta, os dias dos profetas, o futuro próximo, que era o cativeiro e o retorno, o futuro mais distante, que era Cristo, sua vinda e sua missão, e o dia do Senhor, que é a tribulação, o milênio, o juízo, novos céus e nova terra. Então, ou seja, seria os últimos dias, que também podemos chamar de escatologia, ok? Então, essas 4 fases que eles trouxeram de forma muito clara, muito objetiva, trazendo todo o bojo vivo, nato, vindo de Deus, propriamente dito, ok? Então, se ouve muito poucos pregar sobre os profetas menores, né? Às vezes as pessoas fazem interpolações de texto nas suas prédicas. Vemos os que se diz grandes evangelistas, grandes pregadores, muita interpolação de texto, muita falta de exegese, pega um texto fora do contexto, fora da cultura, fora da época, para quem, como e para quê, e mistura tudo para trazer para os nossos dias, depois não bate, não dá certo, e assim sucessivamente, não é? Nós estamos chegando ao final de ano e já há quem faz aqueles malabarismos, não é? Da igreja moderna, que é sinônimo de falência, né? Quando diz assim, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. A Bíblia diz que nós temos que clamar sempre, orar sempre e nunca desfanecer. Então, sempre não é uma quantidade de dias, enquanto estivermos aqui nessa terra, como igrejas, temos que orar sempre. Então, isso é mais para encher ego de artista de palco que nada tem de conteúdo bíblico, né? Não senta para aprender, tem uma série de fatores que estamos precisando ouvir os profetas menores. Aleluia. Nós estamos precisando ouvir o que disse e o que diz para nós os profetas menores, né? O que dizer de Obadias, as mensagens de Oséias, a exposição de Miqueias, meu Deus do céu, Jeremias, a exposição de Naum, a exposição de Abacuque,
que muito se resume só no capítulo 3, aquela questão do avivamento, como que fosse avivamento, era renascimento, avivamento era trazer ao povo nova vida, nova mudança, novo contexto, porque não existe avivamento se não houver perdão, não houver renúncia, não houver confissão, e assim sucessivamente. Era isso que que Abacuque estava dizendo. Mas voltando aqui na sinopse da introdução, sinopse introdutória, né, vamos notar que na ordem do índice que está escrito, nós vamos trazer agora a seguir, não é a mesma que encontramos na Bíblia. Os livros aqui estão dispostos em ordem histórica, não é? A Bíblia já traz uma ordem mais cronológica, conforme a época que os profetas ministraram. Eu vou mostrar isso aqui. Joel e Obadias e Joel ministrou de 850 a 800 a.C. Jonas, Oséias, Amós e Miqueias ministrou as suas profecias em 780 a 700 a.C. Naum, Sofonias e Abacuque ministrou as suas profecias de cerca de 700 a 600 anos antes de Cristo. Ageu, Zacarias e Malaquias, que foram os pós-cativeiro, ele profetizaram 520 a 420 antes de Cristo, né? Então vamos ver que dentro desse inteirinho também nós vamos notar que cada rei, por exemplo, no período do reinado de cada um, nós vamos ver que dentro do contexto rei e profeta, no período de Samuel, por exemplo, nós vamos encontrar no ano cerca de aproximadamente 1050 a.C., né? Nós vamos encontrar o rei era Saul, Davi, Salomão, 1010 a.C. era Davi, entre Saul e Davi, e em 970 a.C. era Salomão. Esse é os profetas de Israel. Quem profetizou? Esses eram os reis de Israel. E os profetas, nós vamos ver Pecaías, Oséias, Pecaías, Manaém, Salum e Zacarias. Também vamos ver no período de Jeroboão, né? Jeroboão, no reino, os profetas eram Amós e também Jonas. Nós vamos ver os profetas, no caso do Eliseu, por exemplo, nós vamos ver que Joás, Joacás, Jeú, não é? Esses reis de 841 a 722, eles passaram por ali, ok? Então essas informações são informações que nos levam ao conhecimento dessas possíveis datas em que os profetas ali ministraram as suas profecias, não é? Os profetas chamados profetas menores, não é? E dentro dessa premissa nós vamos ter que trabalhar, por exemplo, os profetas menores e a história do seu povo, do povo que eles profetizaram. Ao longo de toda a história, o povo de Deus, o povo de Israel, Deus sempre sussurrou aos seus ouvidos, ou seja, Deus sempre falou. Nunca deixou Israel sem ouvir a Deus. No entanto, bem antes da lei ser promulgada, Deus mantinha um relacionamento íntimo com Abraão. Este ficou conhecido como amigo de Deus e Deus o chamou de seu profeta. Então vamos aqui observar que o primeiro profeta citado na Bíblia, mesmo não canônico, e Abraão não tem livro, não é, escrito, mas foi Abraão. Não é? E nós vamos ver isso em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, Isaías, capítulo 41, versículo 8, Tiago, capítulo 2, versículo 23, né? Que vai coadunar com Gênesis, capítulo 20, versículo de 1 a 7. O profeta é a pessoa com a qual Deus revela os seus segredos. Deus chora, ri, desabafa e fala ao seu povo, ao seu servo que está no seu coração. Ou seja, por isso, um desses profetas menores disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, era tão garantido. Quem disse isso foi Amós, no capítulo 3, versículo 7. Então Amós os profetas tinham essa convicção que Deus falaria com ele para eles transmitirem o oráculos de Deus, a palavra de Deus, transmitir
o que Deus havia dito. Então ele tinha convicção absoluta de que estava recebendo mesmo de Deus e que Deus falava. Tanto que eles falavam e Deus se responsabilizava, ok? Então, por exemplo, corre na internet aí um camarada que recebeu uma suposta profecia e o camarada, o suposto profeta, disse: Feliz Natal, você que está com o microfone na mão. Isso não é Deus nunca, mas de jeito nenhum. Meu Deus do céu, Deus vai se preocupar com datas pagãs ou coisas assim? E isso não procede, né? Você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, o assunto não é esse, voltamos para a aula, né? Só para a gente ver como é que está o nosso tempo, né? Então, os profetas menores precisam falar também no nosso tempo. Esses profetas, Oséias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque, Obadias e Zacarias, Malaquias, esses profetas precisam voltar a falar. Nós precisamos ouvir a voz desses profetas, né? E quem tem que pregar são os pregadores, nós outros ensinadores que temos que pregar, expor os livros dos profetas menores e tudo que Deus usou eles para falar conosco, com o povo de Israel e, por que não dizer, conosco, né? Então, por não ser compreendido, às vezes perseguido e até morto, o homem era chamado para ser profeta, sabia que não tinha para onde fugir da presença do Senhor. Jonas tentou escapar da missão que Deus havia lhe dado, mas acabou por cumprir sua missão em Nínive. Às custas de muitas dificuldades, Deus fez a sua vontade. Então, Deus não prevarica, não comete prevaricação. O que é para Deus fazer, Ele fará cabalmente, sumariamente, caprichosamente, com todo cuidado e observação possível. Isso aí, tanto para o bem do homem, como também para o mal. Então precisamos ter cuidado, porque Deus é fiel naquilo que promete, naquilo que fala. Ele não erra. Ponto. Deus fez a sua vontade, ele fez com que sua vontade prevalecesse. Jonas profetizou aquela nação pecadora, né? Mesmo que depois de 150 anos, Naum vai lá e dá realmente a sentença. Isso nós vamos ver quando gravarmos Naum, o livro de Naum, ok? No panorama do livro de Naum. Então aqui Jonas profetiza para eles o perdão, eles se arrependem. Depois de aproximadamente 150 anos, eles voltam a fazer tudo de novo. Deus já não estava mais suportando, né? Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. Então, o profeta de Deus no passado, como era isso? Para ser por este tema aí que cobre toda a escritura do Gênesis ao Apocalipse, vamos mencionar aqui alguns dos homens do passado cujas profecias alcançaram dias atuais. Por exemplo, Abraão veio desenrolar da história mundial, não é? Nós vamos ver isso. Abraão viu o futuro, o fim dos tempos e ainda está por chegar. Seu olhar profético visibilizou o que aconteceria 2000 anos depois, sobre os dias de Jesus. Vamos ver isso em João capítulo 8, verso 56, não é? Nós vamos observar que a enciclopédia judaica, como alguém a quem todos os reis do Oriente e do Ocidente batiam a sua porta em busca de conselhos, né? Ele via a enciclopédia judaica aponta assim, que os reis corriam atrás para se aconselhar com os profetas, porque era intérprete do conhecimento das estrelas. Quem diz isso era um comentarista chamado Justine Glass, né? Mas Justine Glass vai trazer uma visão de como esses intérpretes tinham essa visão de Deus, né? Abraão, como eu disse, viu o futuro. Lá em João está escrito, capítulo 8, verso 56. Anos depois, os dias da igreja, Abraão via a cidade de Deus, não é? Nós vamos ver isso em Hebreu, capítulo de número 11, versículo 10, não é? Que aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, obviamente, que não era Salém ou Jerusalém cujos os
fundamentos são humanos, mas a cidade eterna formada por todos os santos. Glória ao nome do Senhor. Então isso já era visto. O visionário Jacó também, no capítulo 49, no versículo 1 e 2, não é, vai nos apontar que eu direi que vai acontecer com vocês no futuro. E eu direi, fiquem em volta de mim. O texto diz assim: torna-se o exemplo das profecias de Jacó nos seus filhos velhos e prestes a morrer. Jacó assentou-se à cama, chamou os seus filhos e disse: fiquem em volta de mim, e eu vos lhe direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir o filho de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. Capítulo 49, versículo 1 e 2 de Gênesis. Então, o que Moisés também viu, que também são profetas, foram considerados, chamados também profeta. Moisés viu, previu o futuro, trabalhou de acordo com o que viu, e é impressionante como as profecias de Moisés a respeito do povo de Israel se cumpriram. Ele profetizou que o povo seria levado ao cativeiro, espalhado pelo mundo, e tudo que ele falou aconteceu. Vamos ver isso em Levíticos, capítulo 26, versículo 24, 45, não é? E além disto, o texto basta, nós vamos ler também, além desse texto que citei aqui, nós podemos ler também Deuteronômio capítulo 28 até o capítulo 32, né? E ele se deparar com o texto, por exemplo: o Senhor levantará contra ti uma nação, de longe da extremidade da terra virá, com voo impetuoso de águia, a nação cuja língua não entenderás. Capítulo 28, versículo 49 de Deuteronômio. O Senhor espalhará todos os povos de uma até a outra extremidade da terra, e servirá ali os deuses que não conhecesse, mas tu e teus pais servirão servirás a madeira e a pedra. Capítulo 28, versículo 64. E Moisés acrescentou que a nação cujo número seria como estrela do céu ficaria resumida em poucas pessoas. Ficarei poucos em números, vós que éreis como estrela do céu em multidão. Capítulo 28, versículo 62. Porque o povo desobedeceria e Deus reduziria eles, trazia ele para a dificuldade, para que eles entendessem o projeto de Deus. Então Deus, em sua misericórdia, resgatou o seu povo, como afirmou Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. O Talmud vai afirmar que 3 horas ao dia Deus se assenta para julgar o mundo. Então, quando ele vê que a humanidade merece ser destruída por causa do mal que impera nela, ele se levanta do seu trono de justiça e se assenta ao trono de misericórdia. E a Torá, nós vamos ver isso na Torá, da editora Sefer, sobre o texto de Deuteronômio capítulo 28, versículo 20, a Torá interpretada, um material de primeiríssima qualidade. Então vamos ver. O teste para se conhecer um verdadeiro profeta. O que fazemos para se conhecer um verdadeiro profeta? Como testar um profeta bíblico? Se ele é bíblico ou não. Um estudante da Bíblia, quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, nós vamos ver aí que os revisores, os títulos que fazem parte das Escrituras Sagradas, como que acima no capítulo 3 de Deuteronômio, contra os falsos profetas e os idólatras. Então, nós vamos ver nas versões atualizadas aí, a realidade do capítulo 3 anuncia um sinal e prodígio de que ele tornará o falso profeta a usar os milagres feitos por Deus para desviar o povo. Então, há um alerta aqui. Então, o falso profeta é porque é conhecido, profetizava o que nada acontece. O falso profeta é conhecido porque profetiza aquilo que Deus não mandou e nada vai acontecer. Deus não tem compromisso com esse povo falso e não vai nunca responder a profecia ou falar por boca desse povo, ok? Deuteronômio 28, versículo 18, Deuteronômio 18, versículo 20
a 22. O profeta sempre existia em todas as nações do mundo. Alguns certamente falaram sobre os acontecimentos futuros que se cumpriam no mesmo sendo profetas judeus, né? Paulo chama de Epimenides, ou seja, o poeta cretense de profeta. Ele chama esse Epimenides, um profeta cretense lá de Creta, né? Ele chama de profeta por haver acertado quanto índole do povo daquela ilha, né? Tito capítulo 1, versículo 12 tem essa informação. Pela simples razão de muitas profecias não foram inspiradas pelo Senhor, elas não se cumpriram, então os exegetas e intérpretes da Bíblia criaram a regra para diferenciar o verdadeiro profeta do Senhor e um profeta comum ou falso, além, é claro, das regrinhas citadas. O profeta que usa os milagres, né? Os profetas de milagres e feitos de Deus para atrair as pessoas para si e ganhar dinheiro e desviar o povo dos propósitos de Deus. Isso é um perigo e nos dias odiernos isso está acontecendo em larga escala. Larga escala. Tem muitos lugares que não se prega mais a Bíblia. Tem que ouvir profecia. Precisa ter cuidado com isso, porque Deus ainda fala sim. Deus ainda tem profeta sim. O dom de profecia permanece sim, mas é preciso ter cuidado com muitas coisas que falam que Deus não mandou falar. Né? O profeta de Deus profetizava desastre e miséria, mas sempre tinha uma palavra de esperança e de restauração, diferentemente dos profetas falsos que não davam esperança ao povo. Eles não davam esperança ao povo. Então o profeta de Deus tinha uma visão de redenção à humanidade, enquanto o profeta comum ou falso não possuía visão alguma de redenção humana. O profeta de Deus possuía uma visão de justiça social, de amor e de cuidado aos pobres, enquanto os profetas comuns sequer se importavam com o destino dos pobres. Essas três assertivas aí devemos ser considerados como um aluno de aprendizado para nós outros. Então os profetas acertaram em suas predições ao longo da história, mas nada tinham a ver com os profetas bíblicos. Quando nós vamos no ano 2000, por exemplo, de 1999 a 2000, quando estava chegando o fim, tinha gente com medo aí por causa das profecias de Nostradamus, né, e assim sucessivamente. Se for o caso, posteriormente faremos um vídeo contando um pouco sobre essa questão, ok? Nós vamos ver outro exemplo de profeta que se tornou falso, em Números capítulo 22, verso 25, ou do capítulo 22 até o capítulo 25, nós vamos ver Balaão, não é? Então, os profetas menores, como vamos falar de Balaão, fechar aqui, Balaão não seguiu diante com aqueles homens, mas, tempos depois, novos emissários, com a maior soma de dinheiro, bateram a sua porta. Então alguém queria comprar Balaão. Antes de seguir os emissários de Balaque, Balaão seguiu ao seu quarto. Ele subiu ao seu quarto para falar com Deus e que lhe proibiu de acompanhá-lo. Então quando ele recebeu o montante, ele foi falar com Deus, Deus proibiu. Mas depois veio alguém para comprá-lo de novo, né? E Deus preparou uma cilada que terminou com a sua morte. Deus havia falado a primeira vez, ele não foi. Depois de algum tempo, os emissários voltam de novo com a soma de dinheiro, bateram a sua porta. Balaão já sabia qual era a vontade de Deus, entretanto, ganancioso, orou a Deus novamente e Deus lhe preparou uma cilada e ele morreu, porque ele era teimoso. Deus já havia dito para não fazer, então não tinha que insistir coisa alguma. Na questão dos profetas menores, a sua importância dentro do cânon hebraico. Malaquias é o último da série, né, do cânon profético, e assim sucessivamente. No próximo vídeo nós estaremos dando sequência a esse material e estaremos falando sobre os profetas, a saber, profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue sobre as nossas vidas,
Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí para ajudar o canal, tá certo? Faça seus comentários, estaremos respondendo aí na medida do possível. Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico ensinando para transformar vidas.